Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de derivação que a gente tem aí para a gente poder calcular alguns tipos de funções aí mais fácil. Então o que a gente vai fazer? Colocar funções genéricas, tipos de funções genéricas, calcular aquele limite e no finalzinho desse limite vai ter uma formulazinha que a gente pode aplicar para qualquer tipo de função que a gente for pegar. Certo? Então primeiro aqui a gente vai estar trabalhando só com funções polinomiais e constantes, tá bom? E depois a gente vai abranger esse leque de limites que a gente vai ter para a gente fazer para qualquer tipo de função, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, então eu coloquei dois tipos de funções aqui, ó. Essa função aqui é a função constante, ou seja, f de x é igual a algum número, tá? Quando eu falo constante é isso, ou seja, essa função não depende de x, para qualquer x que eu colocar aqui, ó, esse número vai ser fixo, certo? A gente vai ver qual que vai ser essa derivada. E se a gente for olhar para essa função aqui, ó, f de x igual a x elevado a a, essa é uma função potência, tá, pessoal? Essa daqui é uma função potência porque ela só tem a potência variando aí, só tem o expoente variando. E o a, olha, observa aqui que ele não necessariamente precisa ser um número natural, ele pode ser um número real qualquer, tá bom? Então, beleza. Então, vamos ver aqui primeiro essa derivada aqui dessa constante. Então, olha aqui, ó. Eu vou ter o limite disso, né? Vai ser igual. Ó, f aplicado no ponto x mais h, pessoal, é quem? É c, porque é para qualquer ponto aqui, ó, essa função ela vai ser c. É menos f de x aplicado em x é o próprio c, porque para qualquer ponto que eu colocar aqui vai ser c. Sobre h. Opa, tem que colocar o limite, né? Eu pus o limite aí. Vou colocar aqui embaixo. Então isso daí é igual ao limite de h tendendo a zero, c menos c, né, sobre h. Só, pessoal, que c sobre c menos c é quanto? Zero. Zero sobre qualquer número, né, por mais que seja próximo de h, vai ser o quê? Zero. Né? Então, você tem o limite de h tendendo a zero de zero. Então, é zero. Então, quer dizer que f' de x é igual a zero para se a minha função for constante. Certo? Bom, agora vamos ver para esse tipo de função aqui, ó, f de x igual a x elevado a a, pessoal. Então, a gente vai ver para esse tipo de função aqui, x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a meio, x elevado a π, né, qualquer número aí que a gente tiver. A gente vai ver como que a gente pode calcular esse tipo de função. Bom, primeira coisa, vamos aplicar meu f em cada um desses pontos. Então, isso daqui vai ser igual ao limite, né, de quê? De f de x, opa, o f de x mais h eu já coloquei, né? Então vai ser igual a x mais h elevado a um número a, né? Menos, opa, menos x elevado a sobre h para h tendendo a zero. Então a gente tem isso daí, ó. Beleza, pessoal, agora como que a gente vê isso daqui? Como a gente vai ver essa potência aqui, ó, x mais h elevado a a? Então a gente tem que desenvolver isso daí, ó, para a gente poder simplificar, ver alguma forma de simplificar isso daí. Por quê? H tendendo a zero aqui embaixo, a gente não pode colocar o zero aqui porque vai ser uma indeterminação. Então a gente tem que manipular isso daqui para tentar simplificar com esse h aqui de baixo, tá bom? Então vamos ver algumas técnicas aí que a gente pode fazer. Bom, pessoal, então para a gente enxergar isso daqui, eu fiz alguns produtos, né? Para quando é 2, para quando é 1, para quando é 2, para quando é 3, para quando é 4, para a gente generalizar para quando for A, para quando for qualquer número. Observe aí, pessoal, que o meu primeiro elemento em todos os casos fica x elevado ao meu valor da potência. Aqui, ó, x elevado a 2, esse aqui era o quadrado, x elevado a 3, era esse aqui ao cubo, x elevado a 4, era esse aqui elevado a 4. Então, meu primeiro elemento aqui vai ser próprio x elevado ao a que está aqui, ó. Certo? Então, a gente obedeceu isso daí. Mas, observem aí, pessoal, que olha a potência do meu x, o que está acontecendo? O primeiro termo é ao quadrado. Começou no a, no a, né? E depois ele foi para onde? Para 1. Depois foi para 0. Estou observando o x, tá, pessoal? Estou observando isso daqui, ó. X ao quadrado, x elevado a 1 e não tem aqui, então é x elevado a 0. Aqui, ó, x ao cubo, x ao quadrado, x a 1 e x a 0. X a quarta, x ao cubo, x a 2,
x a 1 e x a 0. Certo? Observa que a potência do meu x está diminuindo de 1 em 1 a cada termo. E a potência do meu h está aumentando. Aqui era 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Então a gente pode pensar nessa potência dessa forma. Então o próximo elemento que vai vir aqui, ó, só vou colocar as potências primeiro. X elevado a menos 1, né? Que vai vir aqui, ó, igual 4 aqui foi o 3. Vezes o h aqui que vai começar agora, né? H elevado a 1, né? Todos aqui foram h elevado a 1. Certo? Beleza. E esse número aqui, ó, professor, porque aqui, ó, todos os casos tem um número aqui, ó. Ah, esse número é igual a quem? Meu n, né, ó. Todos eles. Então aqui vai ser quem? Meu a, desculpa. Então aqui é o a, né? Certo? Que é o valor da minha potência. Então o segundo termo aí vai ficar quem? A vezes x elevado a menos 1 vezes h. Mais. Aí isso daí vai seguir uma sequência até eu vou pegar o meu penúltimo número. Que vai ser quem? Ó, voltou também o meu penúltimo, sempre vai ser o número da minha potência. Então vai voltar no a. Aí agora o meu x está elevado a 1, né? Porque a gente andou tanto aqui, ó, a menos 1, a menos 2, até chegar em a elevado a 1. E agora... Desculpa, o x elevado a 1. E agora o meu h que vai ser a menos 1. Aí o meu próximo elemento não vai ter coeficiente, né? E vai ser h elevado a a. Então observe aí, pessoal, que foi a mesma sequência que eu fiz aqui. E a gente vai copiar isso daqui tudo para cá, ó. Ah, professor, e essas reticências aí? Significa que está seguindo a sequência ali, tem infinitos números ali dentro, tá bom? Mas vocês vão ver o que vai acontecer com esses números. Beleza, então vamos escrever isso daí. Então eu tenho, ó, isso daqui vai ser igual ao limite de h tendendo a 0, né? Então, essa potência é igual a isso daqui tudo, né, que a gente acabou de ver. Então vai dar x elevado a a mais ax elevado a menos 1 vezes h mais até chegar em ax h elevado a menos 1 mais h elevado a a. Aí eu tenho menos, né, porque eu escrevi isso, então eu tenho menos x elevado a a dividido tudo por h. Beleza. Então o que a gente pode fazer aqui? A primeira coisa, ó, x elevado a menos x elevado a, eu posso cortar esses dois, não posso? Tranquilamente. Então vai ficar só essa parte aqui do meio, ó, pessoal, dividido por h. Observe que a cada termo aqui, ó, aparece um h. E o primeiro termo em cada um deles, ó, o h aparece só uma vez, tá vendo? Então eu vou cortar esse h com esse h e todos os h que aparecem eu vou cortando uma vez pelo menos ele. Então aqui no caso eu ia cortar o h uma vez. Aí aqui teria a menos 1, né? Se o a fosse 10, por exemplo, aqui ia ser 9, certo? E daí ia sobrar 8h. Eu posso cortar aqui e vai sobrar um h. Então eu posso cortando todos os h's aqui, ó. No caso esse daqui vai sobrar h menos 2, a elevado a menos 2. E aqui vai sobrar h a elevado a menos 1, porque eu estou tirando um h de cada termo que está aí, tá, pessoal? Então observa que nesse primeiro termo não vai sobrar h, já no segundo vai ter. E no terceiro também, nesse também, todos aí para frente vai ter h. É só a gente observar na fórmula aqui do 4, né, ó. Eu cortei esse h, como se eu tivesse cortado esse h. Aí aqui sobrou 1h, aqui sobrou 2h e aqui sobrou 3h. Então depois desse termo, observe que sempre vai sobrar pelo menos 1h aí. Né? E daí o que a gente vai ter? Ó? Limite de h tendendo a 0 para a vezes x a elevado a menos 1 mais reticências de a vezes x elevado a h elevado a menos 2 mais a h elevado a menos 1. Beleza, olha o que eu tenho aí. Depois desse termo, cada termo aqui dentro não tem um h, pessoal, mas h está tendendo a 0 e está multiplicando o número. Observem aí que cada termo depois desse daqui, ó, depois do a vezes x elevado a menos 1, vai ter pelo menos um h. E como h está tendendo a 0, então cada termo vai ser 0, né? Porque 0 vezes qualquer coisa vai ser 0. Então vai sobrar só quem? A vezes x elevado a menos 1, né? Vai sobrar só esse termo aqui. E esse termo em relação a h, pessoal, é o quê? É uma constante, porque não tem nada de h aqui. Né? Então esse limite vai ser igual a quem? A vezes x elevado a menos 1. Ah, então vamos concluir o nosso raciocínio aí.
Então, se eu tenho, pessoal, uma função potência, então olha aqui, ó, eu tenho essa função potência aqui, ó, f de x elevado é x igual a x elevado a a, o f' de x vai ser sempre igual a. Então observa aqui, ó, a minha potência era a, ela veio para meu coeficiente, multipliquei o meu x e o meu expoente novo vai ser a elevado a menos 1. Certo? Então eu posso fazer isso para qualquer função que eu tiver, uma função potência, tá, pessoal? Então, por exemplo, aí, ó, eu tenho f de x igual a x elevado a 4. Então, f' de x é o quê? 4, vou descer o 4, x elevado ao cubo. Nossa, não precisei fazer todo esse limite para achar isso daqui. Imagina a gente fazer x elevado a 4 aqui, a gente abrir toda aquela, essa expressão grandona aqui. Imagina a gente fosse fazer uma função desse tipo, f de x é igual a x elevado a 100. Imagina, não teria nem como, né, fazendo na folha de papel. Mas aqui, ó, generalizando desse jeito, a gente sabe fazer f' de x vai ser igual. Meu coeficiente vai ser 100 vezes x elevado, minha potência vai ser 99. Olha aí. Certo? Então a gente conseguiu generalizar aí a função potência e a função constante. Agora, pessoal, a gente vai colocar algumas propriedadezinhas aqui para a gente juntar, né, todas essas funções constante com função potência, formar um polinômio, formar a função racional, e daí a gente vai conseguir fazer a derivada de muitas funções aí, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, então olha o que eu coloquei aqui, ó. Uma função r, tal que ela vai ser c vezes uma função f. Certo? Então, essa função f e essa função r, elas são diferentes a partir só de uma constante. O que significa isso, professor? Significa, por exemplo, que eu tenho uma função 2x. Então, significa que r é igual a 2x, então r de x é igual a 2x. O meu c ali é 2 e o meu f de x é igual a x. Então, olha aqui, ó, eu multiplico essas duas da minha função r. É basicamente isso, bem simples mesmo, tá bom? Então, vamos lá, agora a gente pode vir e calcular ele quer calcular a r' de x. Então a gente vai calcular o limite, né, daquilo tudo para a função r. Então a gente tem um limite, né, de h tendendo a zero, de r x mais h menos r de x, tudo sobre h. Certo? Então essa função aqui, o que eu posso fazer com ela? Para qualquer ponto que eu tiver, pessoal, eu posso multiplicar essa função, ela pode ser multiplicada de f por c, ela pode ser o produto de f por c, para qualquer ponto que eu pegar, inclusive o ponto x mais h, tá bom? Então olha aqui, então vou ter o limite de c vezes f de x mais h menos c vezes f de x. Tudo isso daqui, ó, sobre h, para h tendendo a zero. Pessoal, daí o que eu vou ter, ó? Eu posso colocar, ó, eu tenho uma diferença aqui e cada termo dela tá aparecendo o quê? Em c. Então o que eu posso fazer? Colocar o c em evidência. Então o c vai multiplicar todo esse quociente, certo? E daí se c está multiplicando todo esse quociente, por propriedade de limite, a gente pode colocar essa constante para fora. Então a gente vai ter isso daqui, ó, c vezes o limite de f de x mais h menos f de x sobre h. O que isso aqui significa, pessoal? Vou colocar um igual, né? O que isso daqui significa? A derivada de f, né? Ó, é o limite de h tendendo a zero para f de x mais h menos f de x sobre h. Isso aqui é a própria derivada de f, então fica c vezes a derivada de f. Daí, ó, então o que a gente pode concluir? Que uma função, a derivada dessa função com c vezes uma constante vezes uma função, eu vou conservar a constante e vou calcular a derivada da minha funçãozinha, da minha outra função. Então a gente pode sempre utilizar isso daí, certo? E agora a gente vai ter isso daqui, ó. Seja s de x uma função de f de x mais h mais g de x. Ele quer que a gente calcule esse s'. Aqui, pessoal, vai valer tanto mais quanto menos, tá? Mais ou menos essa função. Então vamos calcular aí essa derivada. Então a gente vai ter o limite de h tendendo a zero de s de x mais h menos s de x, tudo sobre h. Certo? Beleza, então o que a gente vai ter aqui, ó?
eu tenho um limite de h tendendo a zero. Essa funçãozinha aqui, ela é igual a essa soma, para aplicado no ponto x mais h. Então, eu vou ter f de x mais h, mais g de x mais h, menos. Essa função S é a própria soma, então f de x mais g de x, tudo isso sobre h. Certo? Aqui, no caso, ele está multiplicando isso aqui tudo. Beleza, pessoal? Então, olha aqui, esse h está dividindo cada um desses 4 termos. Certo? Então, h está dividindo f, h está dividindo esse g, h está dividindo esse menos f, h está dividindo esse menos g, tá? Porque esse menos com mais aqui vai dar menos. Então, eu vou fazer isso, eu vou separar esse h em cada uma dessas somas, certo? Então, eu tenho o limite de h tendendo a zero para f de x mais h sobre h mais g de x sobre mais h sobre h menos f de x sobre h menos g de x sobre h. Certo? Então, o que a gente vai ter aí? Eu tenho soma, subtração, posso pegar essa soma, fazer primeiro aqui e pegar esse f sobre h e fazer trocar esses dois de lugar. A soma ela é comutativa, né? Então, eu posso fazer isso daqui, ó. O limite de h tendendo a zero para f de x mais h menos f de x. Aí os dois estão sobre h, pessoal, então é tudo sobre h. Mais minha função g de x mais h sobre h menos minha função g de x. Os dois estavam sobre h, então eu posso colocar tudo sobre h. Pessoal, por propriedade de limite, o que eu posso fazer? Calcular esse limite aqui primeiro, depois vir calcular esse. Então, fazer esse limite, depois fazer esse limite, o que eu vou ter? Esse limite aqui é a mesma coisa da derivada de f, não é? Esse limite aqui vai ser a derivada de g, não é? Então, isso daqui é a mesma coisa de f' de x mais g' de x. Então, o que a gente tem aqui, ó? Que s' de x é a mesma coisa de eu fazer a derivada de f e depois fazer a própria derivada de g. Isso daqui, pessoal, vale tanto para a soma quanto para a multiplicação, tá? Desculpa, tanto para a soma quanto para a subtração. Então, se eu vier aqui, ó, eu posso fazer tanto esse mais e menos, esse mais e menos. Daí aqui mais e menos, aqui mais ou menos. Aqui pode ficar mais ou menos e mais ou menos. Então, tanto faz, tá? Então, se eu tenho a soma ou a diferença de duas funções, eu posso calcular a derivada de uma primeiro e depois a derivada da outra. Simples assim. E daí a gente já tem uma gama de exercícios para fazer. Por quê? Se a gente tem uma constante, é só a gente conservar a constante e fazer a derivada de f. Se a gente tem uma soma de funções, é só a gente fazer uma e depois fazer a outra. E somar. Certo? Então a gente pode fazer esses dois casos aí através das propriedades de limite que ofereça pra gente. Então vamos lá calcular alguns exemplos aí de funções, tá, pessoal? Bom, pessoal, então coloquei alguns exemplos aqui, ó, pra gente calcular essas derivadas, certo? Então olha aqui, ó, tem essa primeira derivada aqui, né? O que ela tá falando? F de x é igual a x ao quadrado mais 5x. E daí, se eu quiser tirar a derivada disso, ó, é só eu calcular a derivada da função x ao quadrado e depois tirar a derivada da função 5x. A função x ao quadrado, pessoal, tirar a derivada dela vai ser o quê? O 2, ele vem por minha constante, fica 2 vezes x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é quanto? 1. Mais. Ó, eu tenho uma função constante multiplicando minha função x. Então é só conservar o 5 e multiplicar pela derivada de x. Aqui, ó, pessoal, o x aqui está elevado a quanto? A 1, não é? Então esse 1 desce, fica como constante. E fica x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, não é? Então fica x elevado a 0. Reescrevendo isso aqui, ó. 2 vezes x elevado a 1, x elevado a 1 é próprio x, então 2x. Mais 5 vezes 1 é 5. X elevado a 0 é 1. 1 vezes 5 é o próprio 5. Então a derivada dessa função aqui, ó, pessoal, é 2x mais 5. Certo? Olha aqui, pessoal, tem essa funçãozinha aqui, ó. Vocês, nossa, professor, você não ensinou a calcular a derivada de raiz? Ensinei sim. Olha aqui, ó, eu vou copiar essa função x ao cubo menos. X ao quadrado, pessoal, eu posso passar para potência, lembra? Aqui era um 2, não é? Quando não tem nada aqui é um 2 e o x é 1. Então isso daqui é a mesma coisa que x elevado a meio. Certo? Beleza, eu tenho duas funções potências subtraindo. Então é só eu tirar a derivada disso, depois a derivada disso. Certo? Então f' de x vai ser igual.
Esse 3 vai virar minha coeficiente, né? 3 vezes. X elevado a 3 menos 1 é 2, então x ao quadrado. Menos. Eu vou descer o meu expoente, então o meu coeficiente vai ficar meio, certo? 1 menos, meio menos 1, então vai ficar x elevado a meio menos 1. Observa que aqui eu não coloquei isso daqui porque era fácil a gente fazer 2 menos 1, 3 menos 1, 1 menos 1, né? Agora essa daqui como é uma fraçãozinha, a gente tem que fazer um rascunho, tá? Se você não souber de cor. Então isso daqui, pessoal, eu já vou fazer aqui porque tem pouco espaço, tá? Meio menos 1 é meio, é menos meio, né? Então se eu fizer aqui, ó, meio menos 1 é igual, vou igualar os denominadores, que vai ficar 1 e que vai ficar 2. Vai ficar menos meio, certo? Então aqui no lugar dessa expressão é o quê? Menos meio. Certo? Então vai ficar 3x ao quadrado, só estou reescrevendo ela, menos. Daí, como o expoente do meu x é negativo, então ele desce. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes x elevado a meio. Só que x elevado a meio é a mesma coisa que raiz de x. Então a derivada disso daqui, ó, pessoal, né, posso tirar esse 2, posso tirar esse 1, é igual a 3x ao quadrado menos 1 sobre 2 vezes raiz de x. Certo? Beleza, vamos para o próximo exemplo aí, ó. Eu tenho x menos 1 sobre 2. Isso daqui, pessoal, esse 2 está dividindo tanto o x quanto 1, tá bom? Então eu posso tirar a derivada disso. Então vou tirar a derivada desse, depois a derivada desse. Então f' de x vai ser o quê? Esse sobre 2 aqui é uma constante, então é 1 sobre 2 que é uma constante. Então eu vou deixar ela aqui de stand-by, tá bom? Vou conservar ela. Derivada de x a gente viu que era 1, né? Ó, x elevado a 0. Então é o próprio meio. Menos. Derivada de uma função constante é 0. Então é meio menos 0, que é o próprio meio. Então a derivada de x menos 1 sobre 2 é o próprio meio, tá bom? Beleza. Essa funçãozinha aqui, reescrevendo ela, a gente tem 4 vezes, aqui dentro é 1 e ali fora é 3. Então é x elevado a 1/3 mais 2. Então a derivada disso, depois a derivada disso. Então f' de x vai ser o quê? Vou descer esse terço, então vai ficar 4 vezes 1/3 vezes x elevado. 1/3 menos 1, pessoal, vai resultar em menos 2/3, tá? Então eu estou pegando 1/3 menos 1 é menos 2/3. Mas a derivada de 2 é 0, então nem preciso pôr. Então isso daqui vai ser igual. O meu x está com expoente negativo, vou descer ele. 4 vezes 1 é 4. Então 4 dividido por 3 vezes x elevado a 2/3. Então se é o terço que está embaixo, então ele fica em forma de raiz aqui, raiz cúbica, né? E o numerador era 2, então ele continua no 2 aqui. Então a derivada dessa função aqui, ó, é igual a essa. Certo? Derivada de 1 sobre x, pessoal. 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, não é? É uma função potência aí, né? Certo? Então a derivada vai ficar fácil. Na derivada de x, de f de x vai ser... vou descer o meu expoente, menos 1 aqui, vezes x elevado a menos 1, né? É o expoente menos 1. Então isso daqui é a mesma coisa que menos 2, vai ficar negativo o expoente, eu posso descer, então vai ficar 1 sobre x elevado a 2, né? Porque menos 1 com menos 1 é menos 2. Desci, ficou positivo. Beleza, tenho essa outra funçãozinha, posso reescrever ela em 4 menos 1/3, né? Vezes, esse x eu posso subir, vai ficar x elevado a menos 2, certo? Daí eu faço a derivada disso, depois a derivada disso. Então minha f' de x vai ser igual. Derivada de uma constante que é 4, pessoal, 0. Menos 1/3, vou deixar aqui, vou conservar a minha constante, tá? Porque é uma constante daqui. E agora eu faço, menos 2 vai descer, então vai ficar vezes menos 2, que multiplica x elevado a esse expoente menos 1. Então menos 2 menos 1, menos 3. Reescrevendo isso daqui, ó, vai ficar 0 menos isso, vai dar menos. Menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2 sobre 3. Esse expoente está negativo, eu posso descer ele ao cubo. Então essa funçãozinha aqui, ó, é igual a essa daqui. Certo, pessoal? Então,
Bom, pessoal, então olha aqui, eu coloquei 3 exercícios para vocês entregarem no Moodle, tá? X vezes x mais 1, você vai calcular a derivada disso. Derivada disso é a derivada disso. Cuidado, pessoal. Derivada do produto não é a derivada disso vezes a derivada disso. Ah, Felipe, como que eu vou fazer? Faz isso daqui, ó. Reescreve essa função. Essa função não é a mesma coisa que isso daqui? Ah, então isso daqui você sabe calcular, né? Ficou fácil. E isso daqui? O x não está dividindo cada um dos termos? Então eu não posso reescrever isso assim, ó. Nossa, aí ficou muito fácil, né? Então tá vendo que se vocês tivessem só essa função aqui, eu tenho certeza que alguns aí iam reclamar comigo, né? Que eu não ensinei essa parte. Mas se a gente fosse pensar um pouquinho, era só aplicar distributivo nos dois casos, tá bom? Então ficou fácil aí para vocês fazerem. Para entregar lá no Moodle, tá? A aulinha desse vídeo. Certinho, pessoal? Então por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver algumas outras regras de derivação, tá? Que vai auxiliar a gente a calcular mais tipos de funções. Certinho? Então até mais.